Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a Guerra do Paraguai, tá? E vamos entender como foi essa guerra, essa única guerra, né, que o Brasil participou diretamente no conflito. Bom, a Guerra do Paraguai foi na época do Segundo Reinado, afinal nós estamos estudando o Segundo Reinado e os principais acontecimentos dele. Foi ali nos anos 1860, o livro de vocês mostra, ó, 1864 a 1870. Foi uma guerra que envolveu esses 4 países aqui. De verde temos o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Preste atenção no que eu vou explicar. O conflito vai começar por causa desse rio, ó, o Rio da Prata. O Rio da Prata você vê que é um rio que dá saída para o Oceano Atlântico. Então é um rio estratégico, é um rio importante. É um rio que todos esses 4 países queriam ter domínio, tá? Queriam ter domínio não, queriam ter liberdade de usá-lo. Então, a disputa vai ser por causa desse rio, o Rio da Prata. Já adianto para vocês que o conflito vai ser entre Brasil, Uruguai e Argentina, formando um trio, versus o Paraguai sozinho, tá? Na verdade, no Uruguai, vão ter 2 grupos, os colorados e os blancos. Os colorados eram a favor do livre comércio no Rio da Prata e os blancos eram contrários a esse livre comércio, tá? Só que os colorados, eles vão estar junto com a Argentina e com o Brasil nessa guerra do Paraguai contra o Paraguai, tá? O que acontece? A Argentina tinha muito interesse nesse rio, porque era uma saída importante para o mar para ela, né? Então, era um rio de navegação importante. O Brasil também tinha interesse de se estabelecer na região, né? De usar o rio, de estabelecer o seu poder. Afinal, o Brasil é um país enorme dentro da América, então ele queria também ter o poder político. Então, a Argentina e o Brasil vão começar a apoiar os colorados. Afinal, os colorados lá no Uruguai, eles são a favor da livre atividade no Rio da Prata. Quem não vai olhar com bons olhos isso é o Paraguai. Se você for perceber, ó, o Paraguai, ele não tem saída para o mar. Ele está todo imprensado aqui, ó. Ele é cercado por terra, ele não é cercado por rio. Então, o Rio da Prata era a principal saída dele para o mar. Então, ele não vai gostar da Argentina e do Brasil interferindo no Uruguai, porque ele vai pensar assim, cara, a Argentina e o Brasil estão interferindo no Uruguai. Vai ter um momento que eles podem querer me barrar de usar o Rio da Prata, então eu vou entrar em guerra com esses caras, porque eu quero mostrar meu poder também, eu quero poder usar o Rio da Prata. Então, a guerra vai começar quando o Paraguai atingir um navio brasileiro. E aí sim o conflito vai se iniciar, tá? Então vai ser Argentina, Brasil e Uruguai. No Uruguai os colorados, né? Que vão ficar ao lado do Brasil e Argentina, versus o Paraguai. O Paraguai inicialmente, apesar dele estar lutando contra 3 países, ele vai ter um desempenho muito bom. Por quê? Porque o Paraguai tinha tropas muito bem formadas. Na época o Paraguai era liderado por Francisco Solano Lopes. E ele foi um grande líder militar, tá? Só que no final da guerra, como a Tríplice Aliança, né, que era o trio formado por Argentina, Brasil e Uruguai, teve apoio da Inglaterra, o Brasil pegou muitos empréstimos da Inglaterra, fortaleceu as tropas, o Paraguai já não vai ter condições de combater a Tríplice Aliança. Então, o Paraguai, no final da guerra, vai estar muito enfraquecido, vai estar usando até crianças no seu exército, por não ter mais pessoas para formar as tropas. E aí vai ser derrotado no ano de 1870. Então, a guerra vai acabar durando uns 6 anos e vai ser com a vitória da Tríplice Aliança, a vitória do Brasil e da Argentina, né, junto com o Uruguai. A guerra, apesar dela ter sido prejudicial para o Paraguai, que perdeu, ela também foi prejudicial para o Brasil, porque o Brasil ficou com muitas dívidas em relação à Inglaterra, né? Aumentou ainda mais as nossas dívidas com a Inglaterra. O nosso exército, apesar de ter saído fortalecido durante a guerra, depois da guerra, né? Ter saído mais poderoso e com uma moral melhor, não podemos esquecer que foi formado por muita gente, principalmente por escravos, né? Muitos escravos foram chamados para a Guerra do Paraguai, porque disseram que se eles lutassem na Guerra do Paraguai, eles iam ter em troca a sua liberdade. Essa promessa foi falsa, né? Porque não chegou a acontecer.
Aqui nessa parte nós temos a citação de algumas mulheres que participaram da guerra. Muitas mulheres foram para a guerra junto com os maridos para auxiliar na questão da comida, do atendimento hospitalar, entre outras coisas. E algumas mulheres foram de fato para os campos de batalha, como a Jovita Alves Feitosa e a Maria Curupaiti. E por último aqui falo sobre identidade nacional. Identidade nacional é tudo aquilo que nos identifica enquanto brasileiro, tudo aquilo que nos identifica enquanto nação. E a Guerra do Paraguai ela vai acabar sendo importante para estabelecer essa nacionalidade brasileira, para falar, olha, nós fomos à guerra, nós vencemos. Começar a estabelecer aquela ideia de nacionalismo, né? De amor à pátria. Então vai ser um elemento usado pelos políticos da época para fortalecer essa identidade nacional brasileira que estava se formando ainda nessa época, né? Porque o Brasil só começa a ser Brasil a partir da independência, a partir de 1822. Antes ele era uma simples colônia de Portugal. Tá, pessoal? Então a Guerra do Paraguai foi isso, foi uma guerra por causa do Rio da Prata, por causa do domínio da região, e foi uma guerra em que o Brasil acabou saindo vitorioso junto com a Argentina e os colorados do Uruguai, e o Paraguai acabou saindo perdendo, muito prejudicado. Certo, pessoal? Bem simples. Beijo, até a próxima.